Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos responder perguntas que vocês deixaram sobre imigração com nada mais nada menos com Ana Caruzi da Seven Migration. Oi pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês e hoje perguntas e respostas, então eu espero ajudar. Tem muita coisa que não dá pra gente responder assim facilmente, mas eu vou tentar e depois obviamente a gente pode conversar um a um pra tirar as dúvidas. Mas obrigada pelo convite. Imagina, Ana, obrigada a você. E você que tá chegando aqui agora no canal, já se inscreve aqui embaixo, já deixa aquele like, porque tem muito vídeo com a Ana sobre imigração ainda por vir. Então fica ligadinho que vai ter bastante informação legal pra vocês. Bom, a gente deixou lá no Instagram um post para vocês perguntarem, fazerem perguntas sobre imigração. E aí a gente meio que juntou todas as perguntas em algumas, então a gente não vai citar o nome de ninguém que perguntou, mas a gente formulou algumas perguntas que a gente acha que vai ajudar todos vocês aí com as dúvidas que vocês deixaram lá, beleza? Vamos começar. Então a primeira pergunta, Ana, é essa. Estou no Brasil, eu quero imigrar para a Austrália. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Ótima pergunta. Apesar dela ser uma pergunta que todo mundo deveria saber a resposta, normalmente não sabem. Então assim, acho que a primeira decisão quando a gente começa a planejar, né, uma mudança radical dessa, é se informar. A gente ouve muita coisa, existem comunidades no Facebook e tudo mais que acho que faz parte de informação, mas a gente tem que saber o que é informação informal e informação formal. Então, se as pessoas estão agora num momento de será que eu devo dar esse passo? Né? Como que eu dou o passo? E por ser um passo obviamente muito importante, acho que a primeira coisa é se informar formalmente, né, de como que é o programa migratório na Austrália, aonde você se encaixa, se a sua profissão é uma profissão em demanda aqui ou não, qual é a nota de inglês que você precisa, né, porque às vezes a pessoa tá pronta com um monte de coisa, mas não tá pronta com inglês. Então tem uma série de perguntas que você vai ter que responder para chegar num plano e entender como é que vai ser o seu processo migratório, que pode ser diferente do seu amigo. Então o mais importante para quem tomar essa decisão é volta pro básico, entende a sua situação, faz um planejamento pra você e aí você vai saber o que você precisa fazer e quanto tempo que isso leva, porque também depende de pessoa para pessoa, tá? Mas assim, planejamento é a primeira coisa. Segunda pergunta então, Ana. Como eu faço para validar a minha profissão? Eu consigo validar meu diploma só se a profissão estiver na lista de demanda? Muito boa pergunta. Bom, a validação, ela é dividida em autoridades, tá? Então vamos imaginar grupos de profissões relacionadas. Então, por exemplo, todas as engenharias têm uma autoridade de engenharia. Medicina tem uma autoridade de medicina. E você tem algumas autoridades que são mais genéricas, né? Então, existe uma chamada VETA-SES, que ela faz várias profissões. Então, a primeira coisa é descobrir quem é a autoridade da sua profissão, né? E depois, o que essa autoridade requer para te reconhecer, né? Tipo de qualificação, se tecnólogo ajuda ou não, porque tem muita gente no Brasil que tem uma qualificação de tecnólogo, algumas autoridades não aceitam, outras aceitam. O prazo, o que vocês têm que fornecer de informação, o que precisa ser traduzido. Tem um monte de gente que fala pra mim, nossa Ana, mas e sílabos? Eu preciso de sílabos, dá uma tradução assim de $2.000. Não é necessário sílabos, então tem várias coisas que precisam ser detalhadas antes de você começar um processo desse. O processo de reconhecimento, ele não precisa ter não tem nada a ver com a lista, tá? Então se você fala assim, olha, eu quero fazer meu reconhecimento, eu tô migrando pelo meu partner, não é nem por mim, mas eu quero trabalhar na minha área também, que eu sou marketing, e eu quero fazer um reconhecimento. Ele é possível ser feito, não tem nada a ver com lista, com visto, né? E é o mesmo processo. Tá? Algumas autoridades pedem nível de inglês específico, como engenharia, você tem que ter um mínimo de inglês, outras nem isso. Então, por exemplo, a ACS, que é para profissionais de tecnologia, não pede inglês, prova de inglês para você fazer o seu Skills Assessment. Então, tendo a documentação, você pode entrar com o processo. Agora, é muito importante você entender que esse período esse documento de validação tem um prazo de validade.
Ele não é vitalício. Então, se você tá pensando em migrar daqui 3 anos, não é bom fazer agora. Por quê? Ele vai expirar. Tá? Então, uma outra coisa que faz parte do planejamento também. Se você já está na Austrália, independente de migrar, você quer fazer a validação para trabalhar na sua área, sem problema nenhum. Agora, saiba que tem que ser aí num período de 2 anos da ação, porque senão vai expirar. Ai, que interessante, Ana. Eu não sabia que tinha validade isso daí. Então, assim, no caso ele tem validade só pra pessoa aplicar. Depois que ela aplicou, conseguiu, aí ela não precisa ficar, tipo, renovando então, né? É assim, depois que a pessoa aplicar, ela vai receber uma carta com o resultado. Ai, Ana, você foi reconhecida engenheira civil num nível de bacharelado com 5 anos de experiência. Esse documento tem validade. Então, o que eu falo para as pessoas? Você tem que ter esse documento quando você vai aplicar o visto. Se você tá fazendo o reconhecimento para um visto, no momento da aplicação do visto, esse documento tem que estar válido. Tá? Então não é uma vez só e pronto. Agora, se você vai trabalhar na sua área, não tem nada a ver com visto, tá? Você fez o reconhecimento hoje e você arrumou um emprego como engenheiro daqui 3 anos, não tem problema. Você pode mostrar para a empresa esse reconhecimento. Agora, para efeito migratório, no momento que você aplica o visto, o reconhecimento tem que estar válido, que normalmente são 2 anos. Ótimo, ótimo. Adorei. Obrigada, Ana. Vamos pra próxima? Minha profissão não está na lista, então eu não consigo imigrar através dela? A lista, se ela tá no singular, eu já diria pra você que tem várias listas. Então, de repente, a sua profissão não tá em uma, mas tá em outra. Então, a primeira coisa é checar todas as listas. Cada estado tem uma, e aí você tem a nacional também, tá? Então, vamos dizer que não esteja em nenhuma. 0. Aí tem 2 maneiras. O DAMA, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que tem uma outra pergunta sobre isso, ou começar uma nova profissão, estudar alguma coisa que esteja. Agora, se não tiver em lugar nenhum, você não conseguir uma oferta de trabalho, não dá. Não dá. Então isso significa que se a pessoa receber uma oferta de trabalho, mesmo que não esteja na lista, pode ser que ela consiga ou não? Pode ser que ela consiga, dependendo da região, que é o DAMA. Que é a novidade aí que tá todo mundo falando do DAMA, mas assim, é bem restrito, tá? A gente tá falando hoje em 2 estados somente no momento e são regiões específicas. Então, normalmente, se não tiver em nenhuma lista, não vai dar, a não ser pelo DAMA. Mas, aos poucos, né, a Austrália tá dependendo da demanda, ela tá abrindo para outras profissões. Então, o DAMA hoje, ele tem até garçom, né, que não tem, obviamente, nenhuma outra lista. Tá, e aí, então tem uma profissão que estava na lista e agora não tá mais. Existe a chance dessa profissão entrar novamente na lista ou entrar em uma outra lista regional, por exemplo? Sem dúvida, tá? As listas, elas são baseadas na economia do governo. Então, na economia do país. Então, às vezes, tem muito engenheiro nesse momento. Eles diminuem ou até tiram da lista. Passou um ano, a economia aqueceu, precisa de engenheiro de novo. Coloca na lista. É assim, é bem flexível. E a lista dos estados mais ainda. Porque o estado, ele fica ali analisando os números e a economia, e ele tem estado que muda 3, 4 vezes por ano a lista, né? Então, sem dúvida nenhuma que saiu, pode entrar novamente. E, estando lá, tem o risco de sair. Agora, tem muitas profissões que a gente olha pelo histórico. Tem profissões, por exemplo, que nunca saíram da lista. Por quê? Enquanto o país estiver crescendo, vai ter demanda, né? E tem profissões que já são mais sensíveis à economia. Isso é um fator que é bom numa análise, num planejamento, você ter isso na cabeça. Agora, não é porque saiu da lista que o sonho acabou. Ótimo, bom saber então. Vamos para a próxima pergunta? Próxima pergunta. Família, filhos, ponto positivo ou negativo na hora de migrar? E se o filho for maior de 18 anos, ele pode migrar junto com os pais? Tá, tem um monte de gente que fala assim pra mim, Ana, eu tô pensando em ter filho, você acha que eu devo ter filho antes ou depois? Falam, olha, filho não dá ponto, mas também não atrapalha, né? Assim, atrapalha no sentido de grana e responsabilidade. Você vai migrar com uma família, lógico que o seu senso de responsabilidade, o seu peso de dar tudo certo, ele é muito maior do que se você estiver sozinho, né? Essa eu acho que é a diferença. Agora, em relação a prejudicar ou ajudar diretamente, não tem isso.
tá? Sobre idade, tem algumas diferenças. Então, por exemplo, eu estou migrando permanentemente para a Austrália, eu tenho um filho de 20 anos. Não tem problema, meu filho entra, ele não pode completar 23. Então tem que ser 22 anos e 11 meses, tá? Pra ele ser meu dependente e pegar o visto. Agora, se for um visto de estudante, ele fez 18 anos, ele não pode ser mais meu dependente, tá? Então é bem importante, se você vai entrar no país como estudante, se você vem estudar na Austrália e seu filho já tem 18 anos, ele vai ter que ter um visto de estudante separado do seu. Durante esse período, você arruma um emprego e vai para um sponsor. Aí ele entra novamente. Por quê? Porque o sponsor, ele pode ter até 23 anos, tá? Então, ter filhos, vou dizer assim, que é uma consequência natural do processo. Eu fico um pouco preocupada com as pessoas que vêm pra cá, pra Austrália, estudar com 2, 3 filhos, porque, né, uma questão de financeira muito grande, porque não tem nenhum auxílio do governo enquanto é estudante. Então a gente tá falando de pagar a escola, pagar assistência médica, né, trabalhar 20 horas por semana. Então todo. Agora, isso não é uma questão que vai influenciar diretamente no visto. Nem na hora de aprovar também. Se a pessoa aplica e tá nessa situação de ter 3 filhos, a imigração não vai negar o visto só porque ela tem 3 filhos. Não, assim, não existe nenhum preconceito da Austrália em relação à família, né? Porque afinal de contas são crianças que vão passar a ser australianas e vão também contribuir com a economia no futuro. Então é bem natural e é bem-vindo tudo isso. Ótimo. Então vamos agora para a última pergunta aqui. Eu consigo imigrar para a Austrália sem inglês? Olha, há 2 meses atrás eu ia falar impossível. Mas sabe como é que é? A Austrália, cada mês é um flash, né? Então assim, acho que tem bastante gente fazendo essa pergunta e vendo na internet as novidades e tal. Então a gente eu vou explicar um pouquinho o que é essa novidade, né? Que chama DAMA. E por que então nesse caso, para esse programa específico, sim, você pode migrar sem inglês, mas ele é bem específico. Então, por favor, pegue a pipoca e entenda essa parte para você não fazer a mala sem saber para onde você tá indo, né? Então, o que acontece? Existem áreas designadas, que são design, que ele chama, que daí que vem o D de dama, que são áreas que estão em crescimento, em desenvolvimento, mas ainda estão bem no início desse desenvolvimento. Então a gente pode chamar de área remota, cidades pequenas, mas quando eu falo pequena, ainda mais no Brasil, né, não é pequena com 500 mil habitantes, tá? É pequena assim, com 5 mil, com 3 mil, tá? É bem pequenininha. Então o que acontece? Essas áreas da Austrália tem muitas vezes assim, tem muita mineração em volta. Então eles precisam ter estrutura, precisa ter restaurante, precisa ter acomodação, precisa ter hospital, precisa ter um monte de coisa. Por quê? Porque a cidade, apesar dela ser pequena, a região por algum motivo demanda estrutura, até para crescer. Então, o que o governo desenhou? Foi um visto, que não é um visto novo, tá? Porque é um visto de sponsor, é um 482, é um visto de sponsor, não é um visto novo, gente, tá? E o que acontece? Ele está dando suporte para as empresas australianas em áreas remotas. Então, o que acontece? Vamos dizer que eu tenho uma empresa, eu tenho um restaurante numa região remota, que no momento a gente tem 2 estados participando. Northern Territory, que é onde fica Darwin, e Victoria, que é onde fica Melbourne. Fica no estado, mas é longe de Melbourne. Não pense que você tá indo para Melbourne, não está, tá? Northern Territory, que é um estado, esse é o estado inteiro, incluindo Darwin. Só que Darwin é uma... Eu sempre comparo, quem fala assim, mas me fala um pouco de Darwin. Darwin é Manaus em relação a clima, né? É uma cidade aí de 100 mil habitantes. Ainda é grande pro remoto, tá? Mas mesmo assim é uma cidade pequena, tá? Mas o estado inteiro entra. Já Victoria, que é o estado onde a capital é Melbourne, só uma partezinha. Eu vou mandar pra vocês, aliás, a gente pode colocar aqui no vídeo o link dessas 2 regiões pra vocês conhecerem, tá? Então como que vai fazer, como que o DAMA vai funcionar?
Eu tenho um restaurante em Darwin, tá? E tá muito difícil de eu conseguir staff, né? As pessoas para trabalharem no meu restaurante. Mas isso assim, não só na cozinha, chefe, tá? Difícil de eu conseguir uma garçonete, um garçom, tá? Essas profissões, elas não são o que eles chamam de profissões que requerem qualificação. Elas requerem treinamento, mas ninguém precisa fazer um curso para ser garçom. Então, o Dama entra, tá? Não tem que ter nem nada na lista. Então, assim, aliás, tem que ter na lista, mas a lista tá aberta até com garçom, como é que chama isso? Pessoas que colhem fruta na fazenda, todos esses trabalhos que teoricamente nunca estariam na lista, porque não requerem qualificação, eles entram na lista do Dama. Então a gente tem 117 profissões a mais que as profissões habituais. E essas 117 profissões são profissões que teoricamente nunca a gente pensou que ia entrar na lista, tá? Agora, por eu ser uma empresa que tá precisando desse profissional, eu vou pedir pro governo como empresa autorização para sponsorar um garçom. Explicar pro governo que eu tô naquela região, que eu estou, meu business, né, meu negócio tá sofrendo por não ter as pessoas que eu preciso na região, e então eu fiz um convite para um estrangeiro trabalhar nessa posição dentro da minha empresa. Então, não é as pessoas estão me ligando todo dia falando: Ana, eu vou, fala pro governo que eu vou. Não é a gente falar que quer ir. A gente precisa receber um convite de uma empresa para ir. É um sponsor. Esse visto não é novo. O stream dele, que é a linha dele, é nova, tá? Bom, esse visto não vai exigir inglês, prova de inglês. Então, lógico, né, que você... eu não tenho inglês nenhum. Você vai conseguir emprego, uma oferta de trabalho de um empregador, se a profissão, se a oposição não exigir nenhuma comunicação. Não é só porque o governo não exige que vai ser também milagre, né? Eu vou colher fruta na fazenda. Você não vai precisar conversar. Agora, depois o seu chefe falar quantos quilos você pegou, como foi, você nananã, se você também não conseguir falar nada, o seu chefe é capaz de não querer, porque ele vai falar assim: nossa, eu não consigo ter uma conversa com essa pessoa. Agora, se ele estiver muito desesperado, ele vai falar: não faz mal, a gente usa o Google Translator e vai dar tudo certo. O governo não vai exigir inglês, tá? Mas... por exemplo, garçom. O dono da empresa, por mais que ele precise, ele não pode colocar um garçom que não fale nada de inglês. Porque a pessoa vai pedir alguma coisa e não vai saber o que é. Então, assim, você vai ter essas diferenças. Agora, não vai ter a pressão de fazer o teste, a pressão de tirar uma nota específica. Quem já tem o eu me viro, né? Eu vou para os Estados Unidos todo ano, eu falo inglês, essa pessoa já dá, né? Agora, vai precisar então buscar empresas naquela região, conseguir o trabalho, e o trabalho é que vai pedir o visto para o governo. Ok? Deu para entender essa parte? Não pegue a sua mala e vá para Darwin, assim. Porque não é uma mágica, né? Ele é um programa para suprir uma necessidade da indústria da Austrália, que é essa indústria, que é essa empresa australiana que vai solicitar para o governo. Tá bom? É isso. Ou seja, abre um leque, mas também não é um oba-oba, e a pessoa também não consegue aplicar do Brasil, ou consegue? Ela consegue aplicar do Brasil, mas aí a proposta de trabalho tem que ser fechada no Brasil. Né? Então a empresa tem que estar num momento assim, você localizar essa empresa, a empresa fazer um Skype com você, não sei, né? Fazer a proposta de trabalho, entrar com o governo já dizendo que é você, e aí você, obviamente, já chegaria aqui com o trabalho. Uma coisa importante que os estados vão ter liberdade é porque o Dama, ele tá querendo, ele vai proteger também essas empresas. Então, por exemplo, você quer a residência. Você vai vir trabalhar para uma empresa na Austrália como é que é quando eu pego fruta na árvore e tal? Esqueci essa palavra em português, desculpa. Anyway, você vem pra cá.
Se você for embora da empresa depois de um ano, você falar, nossa, eu não aguento, eu tenho que ficar debaixo do sol, de chuva, é muito pesado, eu não tô aguentando e eu quero ir embora. Você pode ir embora, obviamente, mas você vai perder o visto e perder o direito de ficar na Austrália, tá? Então, ou você vai aplicar um outro visto numa outra condição, ou você vai ter que ir embora. Então, não é simplesmente também chegar aqui. E outra coisa, o período que eles vão requerer para isso é longo, é de 4 a 5 anos. Tá? Que é bem diferente do que acontecia até hoje. Hoje, 2 anos de sponsor, 3 anos de sponsor, acabou, né? Agora vai ser de 4 a 5. Então os estados vão escolher 4 ou 5 anos. Então o governo, por um lado, também não é que ele vai... vamos fazer qualquer coisa. Não, é tudo planejado. Eu brinco que assim, é planejamento de primeiro mundo, né, gente? Então assim, onde tá o problema? Tá aqui? Vamos ter um remédio pra esse problema? Vamos. Porém, eles vão se cercar de que a pessoa vai chegar num visto temporário e quando ela for aplicar pra residência, vai ter uma listinha. Você trabalhou lá não sei quantos anos? Você ficou na posição? Você... Ah, então tudo bem, tá aqui sua residência. Ah, você saiu? Ah, você voltou pra Sydney? Ah, você não ficou lá? Não vai ficar. Isso é bem importante, tá? Mas, Ana, isso daí já tá em vigor? Como é que é? Ou é só especulação? Como é que tá? Não, já tá em vigor porque o 482 é o visto de sponsor. Então, o visto já existe. O que hoje o governo tá esperando teoricamente é porque as empresas têm que pedir uma autorização pra fazer isso. Então, tá nessa fase. Então, assim, como não depende da pessoa aplicar... ela vai ter que conseguir uma empresa. Talvez quando ela conseguir a empresa fale, nossa, mas eu nem sabia, eu nunca fiz, eu não sei como faz. Aí eles vão ter que começar esse processo, pedir essa aprovação do governo e aí sim começar o processo. Northern Territory, onde é Darwin, eles já têm isso há muitos anos, não é novidade. Só que antes não virava residente, então as pessoas não tinham vontade, porque você poderia vir pra cá, trabalhar como garçom em uma área super remota, ficar lá 3, 4 anos e depois você tinha que voltar pra casa. Então não ficou popular, porque as pessoas falam, nossa, eu vou gastar 4 anos da minha vida depois sem ter vínculo com o país. Agora a mudança é que vai dar esse pathway, esse caminho para residência, se forem cumpridos os pré-requisitos. Então é isso, galera. Essas foram as perguntas e as respostas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha de alguma forma ajudado vocês. Se vocês ainda têm alguma dúvida e querem alguma coisa mais personalizada, tem um link aqui na descrição do vídeo, clica nele que você vai ser direcionado diretamente para Ana. Direcionado diretamente foi assim de uma filosofia incrível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, dá um joinha e se você chegou agora, se inscreve aqui no canal. Muito obrigada de novo, Ana, por você ter vindo aqui, disposto o seu tempo para poder ajudar os nossos inscritos. Quem sabe a gente consegue aí trazer essa galera aqui pra Austrália e ajudar a realizar o sonho de todo mundo, né, Ana? Muito obrigada. Foi um prazer, é sempre um prazer, porque pra mim é um prazer muito grande ajudar as pessoas que realmente estão nesse momento. Já passei por isso, eu sei que são misturas de emoções, então o mais importante é fazer de uma forma que todo mundo tenha mais tranquilidade. Então pra mim é um prazer, muitíssimo obrigada. Se eu puder ajudar, estou à disposição. Eu queria até comentar que às vezes as pessoas mandam mensagem no Messenger e tudo mais, eu demoro pra responder, porque vocês imaginam quanto chega, tá? Mas eu respondo, eu dou as diretrizes, fica tranquilo. Se vocês tiverem também, que nem a gente falou, outras dúvidas, a gente pode fazer outros programas respondendo mais perguntas. Mas muito obrigada e a gente se vê na próxima vez. Abração, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.